A poucos quilômetros da caverna de Postejona, localizada na Eslovênia, existe um lugar exótico e cheio de histórias assombradas, envolvendo principalmente um cavaleiro que perdeu sua vida há muitos séculos dentro do misterioso castelo. Atrás do maior castelo de cavernas do mundo, há uma rede de túneis secretos e assustadores. Hoje, a caverna sob o castelo de Predjama é o lar de uma colônia de morcegos. Mas, segundo muitas pessoas, não somente os morcegos estão lá, mas também espíritos atormentados pelo seu próprio passado. Será? Eu sou Bruna Oliveira, sejam todos muito bem-vindos ao canal Mistérios do Tempo. Pessoal, antes de começar a falar sobre o vídeo, eu peço que vocês também conheçam o nosso outro canal aqui no YouTube, chamado Castelos do Tempo. Lá nós colocamos alguns vídeos que estão aqui no Mistérios, mas tem muito material que nós não colocamos aqui, e eu peço também que vocês participem do nosso grupo do WhatsApp, porque por lá vocês serão notificados por nós quando sai vídeo novo. Uma outra coisa também que eu vou pedir para vocês de todo o coração e que vai ajudar muito no nosso trabalho é que vocês maratonem as nossas playlists. São mais de 200 vídeos que nós temos, casos nacionais, internacionais, envolvendo castelos, casas assombradas. Enfim, tem muito vídeo que vocês me pedem e que já foi feito há muito tempo, estão lá nas playlists só esperando por vocês, tá bom? Agora chega de papo, vamos logo para essa história. O Castelo Predjama, na Eslovênia, se destaca por sua arquitetura impressionante e história fascinante. Esse castelo está localizado no meio de um penhasco de 123 metros de altura e ele está lá há mais de 800 anos. Ele está escondido na boca de uma caverna a 11 quilômetros da cidade de Postejona. E o castelo renascentista, ele parece realmente ter saído, gente, de um belo livro de contos de mistérios. Mas por trás dessa beleza singular também reside um passado bastante turbulento, marcado por conflitos, mortes e, obviamente, histórias bastante assombradas. As origens desse castelo remontam ao século XII, quando uma fortificação de madeira foi erguida na entrada da caverna. Acredita-se que esse local tenha sido habitado desde a pré-história, tá, gente? Servindo como abrigo para caçadores e também para povos posteriores, ou seja, muita gente residiu naquela região antes mesmo do castelo ser construído como ele está hoje. Então, muitas pessoas da pré-história também viveram e possivelmente morreram por lá. No entanto, foi no século XIII que o Castelo Predjama ganhou a sua forma atual sob o domínio da família Lueg. Algumas pronúncias também falam que essa família se chamava Lueger, então talvez, para a tradução aqui no português, tenha mudado alguma coisa. A escolha estratégica da caverna como local de construção não foi por acaso. A rocha oferecia proteção natural contra ataques inimigos, tornando o castelo praticamente inexpugnável, ou seja, totalmente invencível, praticamente inacessível, porque muita gente que tentava atacar, saquear também esse castelo, não sabia que atrás dele ainda existe, inclusive hoje, grandes túneis secretos que dão acessos a cavernas, e essas cavernas também têm muito a ver com o lado sobrenatural dessa história. Não saia daí, porque é tudo muito interessante mesmo. Como os inimigos não sabiam dessas passagens, isso tornava realmente o castelo praticamente invencível e inacessível. Essa característica dele se tornou crucial durante os séculos seguintes, quando a região
foi palco para grandes e também violentos ataques feudais, ou seja, todo mundo queria o castelo de todo mundo, era um rei lutando contra o outro, mas esse castelo ele praticamente nunca foi atingido, por dois motivos. Primeiro, porque o acesso dele realmente era bastante difícil, e segundo, porque os reis que cobiçavam também essa propriedade não queriam que o castelo fosse destruído, porque era uma região de muito difícil acesso, e para reconstruir um castelo desse com certeza daria bastante trabalho. Como o castelo foi construído para se defender, ou seja, era um local que tinha grandes chances de ser atacado, ele também tinha algumas surpresas em seu interior. Esse castelo até hoje, tá, gente? Isso é conservado, é mostrado nas visitas guiadas. Ele possui buracos no teto da torre de entrada. Isso era feito para que fosse derramado óleo fervente em cima dos inimigos, ou seja, os soldados ficavam em cima dessas pedras, ou seja, praticamente não dava para ver nada. Tinham apenas pequenos buracos por onde eles conseguiam ver também os poucos inimigos que conseguiram chegar ali perto, mas assim que eles entravam, eles também eram atacados dessa terrível forma. Além também desses buracos, existia algo muito terrível que até hoje é visitado. Muita gente que entra nesse local fica com um sentimento de claustrofobia, e realmente dá para ver na foto que é algo que foi feito realmente para causar um terrível terror nos seus prisioneiros. A masmorra desse castelo ela é muito diferente de outras masmorras que existem por aí. Ela é praticamente uma caverna, ela é de chão, né, de barro, e ali também tinha um pequeno tribunal que ficava bem perto da famosa sala de torturas que ficava dentro dessa construção, né, dentro dessa masmorra, ou seja, o tribunal eram poucos metros à frente da onde ficavam todos aqueles maquinários, correntes, que algumas peças ainda são conservadas, então tem muita gente que procura diretamente a masmorra para visitar, mas chegando lá não consegue ficar por muito tempo, não só pelo sentimento de claustrofobia, mas também por outras questões espirituais. Na masmorra há ainda um espaço entre as paredes, e esse espaço ele foi feito para que pessoas fossem colocadas, e alguns ossos alguns anos atrás foram encontrados por lá, ou seja, muita gente também faleceu dessa forma. Eles eram julgados, sofriam na câmara de tortura e depois eles eram colocados nessas frestas, né, deixados ali ainda com vida para que o seu fim fosse o mais trágico possível. E um detalhe, essas ossadas elas nunca conseguiram ser retiradas de lá. Muita gente fala que é para plena conservação da história, mas outros também acreditam que ao tentar retirar, algum tipo de fungo também possa sair dali de dentro e as ossadas também possam ser danificadas. Ou seja, as pessoas que faleceram na masmorra ainda continuam lá, ou seja, né, as suas ossadas. Na sala do tribunal, que também fica bem próximo da masmorra, há também uma porta que leva a uma caverna vertical profunda de aproximadamente 63 metros. Ou seja, a pessoa entrava lá, ela era julgada, ela já era condenada ali mesmo, sofria então vários horrores inexplicáveis, e ela sabia que seria deixada ali ainda com vida. Então é um local que presenciou cenas realmente de verdadeiros pesadelos, e para muitos médiuns isso também ajuda bastante a atrair espíritos vingativos, não só pessoas que faleceram lá, mas outros espíritos também da região, já que era uma área que sofreu grandes conflitos, muitas batalhas, e é óbvio, muitos cavaleiros também perderam a vida, não somente ali ao tentar entrar no castelo, mas também nas suas proximidades. A história do Castelo Perdjama ela está intimamente ligada à figura de um cavaleiro, também um barão conhecido como um barão ladrão, e ele acabou recebendo inclusive o apelido de Robin Hood, porque dizem que ele roubava dos seus inimigos mais ricos, mas que ele não ficava com essas riquezas, que ele acabava distribuindo para a população, principalmente para os mais pobres. O nome dele é Erasmus de Loeg, mas em algumas fontes ele também é chamado de Erazen de Perdjama. Erasmus nasceu no ano de 1420, ele era filho do governador imperial de Trieste, chamado Nicolás Loeg. O Erasmus, ele, como eu falei para vocês, ele foi um cavaleiro, tinha esse título de barão. A população gostava bastante dele porque ele ajudava bastante os pobres, ele não se dava tão bem assim com a nobreza, ele não concordava
com o imperador Frederico III, inclusive ele virou o seu pior inimigo. Erasmus ele se tornou realmente um símbolo de resistência contra o Sacro Imperador Romano Frederico III. Eles tiveram grandes atritos, principalmente depois que o Erasmus tirou a vida de um dos homens de confiança do imperador e que inclusive também era um de seus parentes. Em 1452, Erasmus se rebelou contra o imperador por causa de uma disputa territorial, mas algumas fontes também mencionam que essa rixa não era somente por causa de territórios, mas também por algo pessoal que teria ofendido bastante a honra de um amigo já falecido de Erasmus. Segundo algumas histórias antigas contam, em 1483 Erasmus tirou a vida de um homem chamado Marshal Pappenheim. Isso aconteceu na corte de Viena. Isso ocorreu durante uma discussão aonde o Marshal ele teria ofendido a honra do amigo falecido de Erasmus. Esse amigo se chamava Andreas Baumkircher de Vipava. Eu acho que é assim que se pronuncia o nome, tá, gente? É uma linguagem bem difícil. Mas eu sei que ele fez uma piada a respeito da morte desse homem. O Erasmus não gostou nem um pouco. Partiu para cima dele, tirou a vida dele naquele exato momento. Isso, obviamente, chegou aos ouvidos do imperador, que mandou prender imediatamente o Erasmus. Ele chegou a ser mandado para uma prisão, só que misteriosamente ele conseguiu fugir de lá. Como ele era uma pessoa bastante popular, acreditam-se também que alguns carcereiros, alguns carrascos também, inclusive, trabalhavam para o imperador, mas não gostavam do trabalho dele, digamos assim, e acabaram então ajudando essa fuga do Erasmus. Assim que o Erasmus saiu dessa prisão em que ele foi colocado, ele foi direto para o castelo de Predjama, claro que com a ajuda de outras pessoas, e ele conseguiu acessar o castelo pela parte de trás, usando túneis secretos que praticamente só ele conhecia e também alguns funcionários de maior confiança dele, porque nem todo mundo que trabalhava lá conhecia todas essas redes de caverna que eram interligadas e que levavam também o Erasmus para qualquer lugar da cidade. Só que mesmo ele fugindo, o imperador não perdoou o que ele fez e mandou vários homens tentarem achar o Erasmus até que ele conseguiu a informação que ele estava escondido dentro do castelo. Qual foi o pensamento então do Frederico III? Ele sabia que ele não conseguiria entrar nessa fortaleza e ele também tinha interesse em possuir aquele castelo, por isso que ele não atacou ele usando as suas famosas catapultas. Ele tentou vencer o Erasmus no cansaço, pela fome e pela sede. Esse cerco durou anos na frente do castelo, o castelo ficou cercado. O Erasmus, uma hora, ele teria que sair para procurar comida, para conseguir mantimentos e água. Só que eles não sabiam dessas passagens secretas que tinham dentro dessas cavernas. Então, através daquilo tudo, ele conseguia sair, alguns servos também conseguiam sair sem ser vistos pelo lado da frente, e ali eles conseguiam trazer então comida e água também. Além do que, o Erasmus ele também tinha uma cisterna secreta onde ele armazenava a água da chuva para que ele pudesse também mantê-lo, não somente ele, mas também os seus servos. Para vocês terem uma ideia da ira de Frederico III, ele chegou a envenenar o poço do castelo, achando que eles poderiam então falecer por envenenamento ao tomar aquela água. Só que, claro, que o Erasmus também tinha aliados que estavam naqueles exércitos, ele conseguiu essa informação. Então, aquela água eles não bebiam mais. Talvez até utilizassem para outras questões de limpeza do castelo, mas para beber não, ele só utilizava praticamente a água da chuva. Dizem que ele debochava também desses cavaleiros que estavam de campana na frente do castelo, jogando para eles cerejas e outras frutas frescas, dizendo: olha, eu não estou passando fome, eu tenho bastante comida e vocês estão aí na frente esse tempo todo, nesse sol, nessa chuva, amando do imperador, e nada vai acontecer comigo. Só que, infelizmente, uma traição acabou acontecendo e o Erasmus perdeu a vida dentro do castelo. Apesar da aparente invencibilidade do castelo, Erasmus teve um terrível fim dentro de sua própria fortaleza, e isso também teria acontecido entre os anos de 1483 a 1484. O ano da morte dele ainda
é um grande mistério, assim também como o corpo dele. Ninguém sabe exatamente aonde ele foi enterrado. A história mais conhecida sobre o seu falecimento diz que ele foi traído por um servo que revelou aos inimigos a localização de um túnel secreto que levava até o seu quarto. E ao tentar se esconder nesse túnel, Erasmo ele foi atingido por uma pedra lançada por uma espécie de canhão improvisado, como se fosse uma catapulta. Na verdade, era uma pedra muito grande. Esse servo teria sinalizado ou com um pano branco ou então colocando uma vela e dizendo mais ou menos ali, olha, ali é onde ele está nesse momento. E essa pedra então foi jogada com muita força por esse equipamento e teria tirado a vida dele praticamente na hora. Outras histórias mencionam que na verdade o Erasmus ele estava no banheiro, tá, de um dos quartos, e naquele momento em que ele estava tomando banho, esse servo então teria colocado uma lamparina exatamente na janela onde ele estava, que era justamente na parte da frente do castelo. E mesmo não querendo destruir aquela fortificação, mas era a única forma de pegá-lo, o imperador então autorizou que essa pedra fosse lançada, né, quebrou uma parte da estrutura e o Erasmus teria perdido a vida dele então dessa forma enquanto ele estava tomando banho. Após a morte de Erasmus, o castelo Prodjama mudou de mãos várias vezes, servindo como residência de diferentes famílias nobres. No século XVIII, ele se tornou propriedade da família Combenzel, que o transformou em uma residência de verão. Após passar por diversos proprietários ao longo da história, o castelo foi adquirido pelo governo esloveno no ano de 1947. Hoje ele é aberto para visitação. Eu não sei se todas as alas são abertas, mas muitos móveis ainda são conservados, inclusive tem objetos da época em que o Erasmus viveu e também faleceu nesse castelo. Há uma espécie de museu lá dentro, onde há muitas armaduras dos soldados dele e também de outros soldados que depois também passaram a fazer a guarda das demais famílias. Mas os arqueólogos garantem que a maioria das armaduras que estão lá são da época de Erasmus e que provavelmente alguma delas também pertenceu a ele. A localização exata do túmulo de Erasmus de Lueg ainda é um grande mistério. As teorias sobre seu paradeiro final variam e nenhuma delas foi definitivamente comprovada. Uma dessas teorias sugere que ele foi enterrado em algum lugar dentro do próprio castelo Prodjama, possivelmente em uma cripta secreta ou em uma das capelas do castelo. Acreditam-se que alguns servos, que eram mais fiéis a ele, também teriam descoberto a traição desse outro servo, que ele não teve um final nada bom, inclusive na masmorra do castelo, apesar disso tudo também não ter sido provado, mas dizem que alguns servos rapidamente enterraram ele de uma forma bastante secreta para que o corpo dele jamais fosse violado. Outras teorias também contam que ele teria sido levado às pressas pelos túneis, para que ele pudesse ser enterrado em um cemitério da região, mas até hoje nenhum pesquisador, nenhum historiador conseguiu realmente descobrir o paradeiro da sepultura desse famoso cavaleiro. Ao longo dos anos, várias tentativas foram feitas para encontrar o túmulo de Erasmus de Lueg. Uma foi feita, uma pesquisa, gente? Na verdade, ali é uma grande equipe de arqueólogos, eles se reuniram no ano de 2007, eles realizaram algumas escavações no castelo para buscar os restos mortais do Erasmus, mas isso também não teve sucesso. E em 2019 também outras pessoas fizeram a mesma coisa, mas não conseguiram encontrar absolutamente nada. As únicas ossadas que foram encontradas eram aquelas que estavam dentro da masmorra, mas com certeza essas ossadas que estavam lá, nenhuma delas pertence ao Erasmo. Muita gente ainda acredita que ele ainda esteja realmente sepultado dentro do próprio castelo e que isso teria sido já planejado por ele. Ele já teria combinado isso com alguns servos para que caso alguma coisa acontecesse com ele, alguma traição acontecesse com ele, ele tivesse esse destino. Então, para que ele realmente nunca fosse encontrado. O castelo foi investigado por diversas equipes e programas paranormais ao longo de muitos anos e, segundo alguns médiuns, o espírito de Erasmus ainda assombra o castelo em busca da sua vingança. Em 2008, o programa Ghost Hunters International
fez uma visita ao castelo e evidências paranormais foram encontradas tanto dentro quanto nas cavernas que ficam atrás dele. Muitos passos e vozes também teriam sido escutados e até mesmo detectados, e isso teria acontecido por todas as partes, não só nas cavernas, mas também dentro das instalações do Predjama. As cavernas que ficam embaixo do castelo, elas são cavernas minerais com quartzo e ferro. E segundo esses pesquisadores, tanto o quartzo quanto o ferro, eles são grandes condutores de energias espirituais, e por causa disso, esses espíritos também que estão lá, não só o de Erasmus, mas o das outras pessoas que também foram aprisionadas lá, que também tiveram um final muito trágico, que eles também não conseguem se desprender daquele passado, muito também por causa da energia que esses quartzos, acabam emanando por todo o castelo por causa das cavernas. Muitos médiuns também acreditam que alguns espíritos de pessoas que faleceram em um grande terremoto que aconteceu na região no ano de 1511 também possam assombrar esse local. Eu não consegui descobrir se eles faleceram dentro dessas cavernas ou nas suas proximidades, mas por algum motivo, talvez por esses quartos, por esses minerais todos que estão ali, espíritos também de pessoas que faleceram naquela região, não propriamente dentro do castelo, também são atraídos para lá por esse motivo. Algumas pessoas que visitam o castelo dizem que podem sentir o espírito desafiador de Erasmus permanecendo nas muralhas do castelo. Muita gente fala que já viu um cavaleiro medieval, mas que não consegue ver o seu rosto porque ele usa também um elmo. Mas muita gente fala que como ele está numa posição de bastante defesa do castelo, tem gente que consegue afirmar, sensitivos afirmam que sentem a energia de Erasmus e que ele já teria se comunicado com algumas pessoas dizendo que ali era o lar dele e que ele estava em busca do seu traidor e que tanto ele quanto o seu traidor não encontrariam a paz durante muito tempo até que as suas contas fossem acertadas. Muita gente fala também que vê o espírito de Erasmus vagando pelos corredores do castelo, vestindo a sua armadura e carregando também uma espada. Muita gente fala que é o Erasmus por causa de uma pintura que existe. Essa pintura também está em exposição dentro do castelo. Naquele período, obviamente, não tinham fotografias, então não se sabe se ele era realmente como ele está desenhado, mas existe um quadro que tem um homem desenhado, é colocado o nome dele embaixo, Erasmus de Lueg, ele está na presença de lobos. Não se sabe se aquela imagem foi desenhada após a morte dele, mas muita gente acredita que ele seja realmente muito parecido com o homem daquele desenho, porque quem já o viu descreve ele sendo um homem muito parecido com o que está naquela pintura, que ele tem o cabelo escuro, um pouco mais comprido, e até mesmo as próprias roupas que ele está usando no quadro também já foram vistas, como se fosse um ator se fantasiado com uma roupa antiga, passeasse por dentro do castelo. Muita gente já perguntou para os guias turísticos se existia algum ator que simulava algum tipo de aparição do Erasmus, que eles tinham visto, um homem muito parecido com o homem do quadro, mas os guias falam que não, que eles não fazem esse tipo de trabalho, e realmente, pelo que eu vi no site, tem algumas apresentações, mas são com horários marcados, então não é alguém que fica andando para lá e para cá, até porque ele facilmente pode ser encontrado. Teve pessoas que já ficaram muito curiosas, seguiram essa aparição para simplesmente não encontrarem nada. Então, muita gente garante que o espírito dele ainda não conseguiu aceitar a sua morte. Outras pessoas também que trabalham no castelo, que fazem o fechamento dessa propriedade no período da noite, eles falam que durante esse fechamento eles conseguem ver luzes passando pelos corredores, que no começo eles achavam que seriam outros funcionários que estavam fazendo a mesma função, para depois descobrir que, na verdade, naquela ala do castelo não havia mais ninguém. Então, uma espécie de luz é vista, inclusive, pelas janelas. Quem está do lado de fora garante que parecem ser luzes de velas ou de lamparinas, passando. Então, na época do Erasmus, isso também era muito utilizado. Então, dizem que esse tipo de luz também é vista, como se alguém
estivesse carregando uma vela, e quem está do lado de fora e também quem está do lado de dentro do castelo consegue ver aquela luz passar, mas ao seguir simplesmente aquela luz desaparece. Algumas lendas também falam sobre uma famosa mulher de branco, tá? Ninguém sabe quem ela é, mas provavelmente alguém que também perdeu a vida dentro do castelo, e o nome dela seria Verônica. Não consegui maiores informações a respeito dela, mas muita gente que já visitou o castelo disse que já teve o contato com esse espírito, que a única coisa que ela conseguiu falar foi a palavra Verônica. Então ninguém sabe se o nome dela era Verônica ou ela procura por alguém com esse nome. Mas muitos funcionários falam que no começo, quando foram trabalhar lá, achavam que aquilo tudo poderia também ser fruto da imaginação, porque é um local muito antigo, então muita coisa ali também acaba fazendo barulho pelo próprio estalar da madeira, porque tem muitas partes do castelo que são de madeira, mas as pessoas também falam que logo depois eles percebem que não é somente aquilo, que tem alguma coisa que realmente acontece ali dentro. Pessoas céticas que trabalham lá falam que uma coisa é fato. Não acreditam em fantasmas, mas sabem também que coisas inexplicáveis acontecem, como passos, sussurros, portas que se abrem e se fecham sozinhas, sem que nenhuma janela esteja aberta para culpar o vento por causa disso. Tem uma funcionária muito antiga de lá, ela não quis se identificar, mas ela falava que sempre acreditou que aquilo tudo fosse uma grande mentira e que aquilo ali nada era verdadeiro, era fruto da imaginação das pessoas, até que uma certa noite ela foi fechar as portas, essas portas abriram sozinha e ela também conseguiu escutar um barulho de água, como se tivesse uma goteira dentro de um dos quartos, mas nada foi encontrado, ou seja, ela não acredita, mas depois disso ela também passou a duvidar. Então, assim, gente, é um castelo muito antigo, tem muita coisa ali que realmente aconteceu e que talvez a gente nunca vai saber. Eram épocas de batalhas bastante violentas, buscas insanas pelo poder, tiraram vidas de muitas pessoas, de servos, de cavaleiros. Então tudo isso fica realmente bastante impregnado. São sentimentos de puro terror, principalmente quem passou pela masmorra do castelo, e isso, na minha opinião, é claro, deixam marcas muito profundas, tanto durante a vida dessas pessoas quanto após a morte delas, tá certo? Esse foi o nosso vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, compartilha, se inscreve, porque isso ajuda muito o nosso trabalho. E não esqueçam, tá, gente? Maratonem, por favor, as nossas playlists, porque tem muita coisa interessante por lá. Um beijo grande para cada um de vocês, amamos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, fiquem com Deus. Obrigado! Ha ha ha!